Oi, aqui é a Maíra, hoje é o primeiro dia do All About King e eu vim tentar ajudar vocês a responder a pergunta Stephen King, por onde começar? Como eu fiz ano passado no All About Game, eu fiz também um vídeo explicando por onde começar caso você tivesse interesse em ler Neil Gaiman. E eu fiz isso também recentemente quando eu li todos os livros da Rainbow Rowell. Então eu vou deixar linkado aqui caso você tenha interesse. É uma coisa que eu vou sempre tentar fazer com autores assim que eu terminar de ler uma grande parte dos livros deles ou todos os livros. A diferença é que Stephen King você não pode simplesmente pegar um livro e sair lendo. Na verdade você pode, mas se você quiser mesmo mergulhar na bibliografia do autor, talvez exista uma ordem correta para você ler os livros. Principalmente pelo motivo de spoilers, porque alguns livros do Stephen King são interligados. Às vezes o acontecimento de um livro é conectado com o outro, ou até existem personagens que visitam outras histórias. Então isso acontece em Novembro de 63, que a gente tem um personagem que vai para a cidade de Derry, que é onde acontece A Coisa e também Insônia, e aí tem um personagem de A Coisa que aparece em Insônia e também aparece em Novembro de 63. E Misery ela comenta sobre o acontecimento do final do Iluminado, e muito da parte sobrenatural de muitos livros dele se relacionam com a série A Torre Negra. Vou deixar um link aqui muito bom, que é da página stephenking.com.br, em que ele faz uma lista dos melhores e piores livros de Stephen King, onde seria bom, inclusive, na visão deles de começar ou de ler, e principalmente os livros que estão relacionados. E uma das coisas que eles sugerem, e eu vou mais ou menos sugerir também, é que você lê em ordem cronológica, e você não corre o risco de pegar spoilers. O problema, e é uma coisa que eles falam também, é que os primeiros livros dele não são lá grandes coisas. Tirando os livros que ele escreveu como Richard Bachman, os livros mesmo publicados como Stephen King, eu acho que começa a ficar bom ali no Iluminado, que é o terceiro livro dele. Carrie, Salem. Carrie é legal, mas nada demais. Salem eu achei bem mais ou menos. Eu só li porque me disseram que tinha relação com a Torre Negra. Se não fosse por isso, é uma leitura que eu nem recomendo tanto. E o Iluminado é ótimo, mas é um livro um pouco longo, assim, até um pouco pesado. E aí eu não sei se é bacana você já começar a ter o primeiro contato com o autor com um livro desse. Então eu fiz uma seleção aqui de alguns livros que são bacanas, a maioria desses são os meus favoritos do autor, e eu acho que são legais para um primeiro contato. Então eu fiz uma lista aqui de mais aterrorizante até menos aterrorizante. Bom, e nessa seleção do mais assustador pro menos assustador, o primeiro livro que eu recomendo começar a ler Stephen King é O Cemitério. Esse aqui pra mim é o livro mais assustador que eu li dele até agora. Ele mostra bem o que o Stephen King é capaz de fazer em relação ao terror e fazer você sentir medo. A parte imagética dele já começa aqui. Aqui também dá pra você sentir a escrita dele. Esse aqui também é um dos livros mais surpreendentes que eu li do Stephen King. Eu não esperava como a história ia se desenrolar, não fazia ideia, eu não tinha visto filme, então isso é uma coisa muito boa também. Sem contar que é um livro curtinho, então você não vai precisar, assim, investir muito tempo pra conhecer o autor. E como todos esses que eu vou falar agora são os meus favoritos do autor, eu acho que é um ótimo lugar pra começar. E se você quiser saber mais, dia 6 eu vou fazer um vídeo exclusivo só pra falar sobre o cemitério aqui no canal. Mas se você quiser começar por onde eu comecei, eu vou te recomendar então A Coisa. Sim, é um livro gigante e geralmente eu não recomendaria para as pessoas começarem um autor num livro tão grande assim, gente, porque realmente o livro tem 1100 páginas. Então não acho que é para qualquer um, mas para mim foi uma ótima porta de entrada, porque esse livro aqui, o Stephen King mostra como a escrita dele é visual, tem imagens aqui que ficaram marcadas na minha mente. É quase cinematográfica a forma como ele escreve, você vê para esse enquadramento assim da câmera, é muito legal. E sim, a gente tem aqui a parte de terror, mas não é o foco da história, não é o principal. A gente tem muito mais aqui uma relação de amizade, são 7 crianças, eles são os losers, e a gente vai vendo essa relação entre eles, o amadurecimento, a transição da infância para a fase adulta da vida. Então ele é muito bonito, muito tocante. Como a gente passa tanto tempo assim, né, com esses personagens, a gente cria uma relação com eles. Então, esse ano eu reli o livro e assim que eu vi as fotos que saíram da gravação do filme, eu já fiquei com vontade de ler de novo, porque é um lugar gostoso, é quase nostálgico pra mim voltar pra essa história, né? Então sim, ele tem uns elementos assustadores, mas não é a história de um palhaço assassino. É uma história de você aprendendo a enfrentar os seus medos, mesmo que eles sejam sobrenaturais. Então ele tem uma vibe muito mais Goonies, até Stranger Things, se você gosta. Então assim, é um investimento grande ler um livro desse? É.
mas é muito bom. Tá, mas aí você não gosta de sobrenatural, mas você gosta de suspense. Então eu te recomendo Misery. O terror aqui em Misery é puramente psicológico, não tem nada de sobrenatural. A coisa assustadora aqui é uma pessoa de verdade, uma pessoa descontrolada. E a situação em que o nosso personagem se encontra e que ele não pode fugir, então ele é obrigado a lidar com essa pessoa. E isso é muito assustador. E a forma como o Stephen King te envolve nisso, você fica um pouco desesperado junto. Pra mim também é um pouco um comentário do Stephen King sobre a relação autor e fãs, como as pessoas passam a se sentir donas dos livros que elas amam e esquecem que existe uma pessoa produzindo essas histórias, né? Enfim, a caracterização desses personagens é genial, é maravilhosa e Misery é muito bom. Mas aí, se você não tem muito tempo, você quer fazer uma leitura rapidinha só pra conhecer um pouco o autor, eu recomendo Joyland. Dessa lista aqui, é o livro que eu menos amo do Stephen King, mas é uma escolha segura, não é um livro muito longo, ó, rapidinho, não tem nem 300 páginas, não é muito assustador. O foco aqui é a história de um jovem que conhece uma mãe solteira com um filhinho dela, enquanto ele pega o trabalho de verão em um parque de diversões. É uma história super levinha, super gostosa, que faz você ficar bem emocionado. Mas se você é totalmente cagão, ter seu coração feito de paçoca, então eu recomendo A Espera de um Milagre, que muita gente não sabe que é do Stephen King também. É um livro também super curtinho, super tocante, super emocionante. É narrado por um guarda que trabalha no corredor da morte e ele vai ter um contato muito bonito com um dos condenados. Ele conta um pouco da história do presídio também, das pessoas que morreram porque na época da cadeira elétrica. Então, se você não gosta de nada sobrenatural, nada de terror, esse livro aqui é pra você. E não se preocupem que eu vou fazer um vídeo só pra falar dos livros do Stephen King que não tem nada de terror. Você pode, com segurança, ler e não se preocupar em sentir medo. E se você me disser, ai, mas eu queria conhecer mais o autor como pessoa, sabe? Antes de ler os livros dele, também tem pra você e é recomendadíssimo. É meu segundo livro favorito do Stephen King. Vocês vão ver que ele está cheio de marcações, tem páginas que tem 2 marcações, que é sobre a escrita. Eu acho esse livro muito inspirador, muito maravilhoso. Você acaba conhecendo um pouco mais como o Stephen King se tornou a pessoa que ele é e até o tipo de livro que ele escreve, o modo como ele vê o mundo. É claro, eu não acho que é pra todo mundo também, porque ele é um livro de não ficção e ele acaba falando um pouco de técnica de escrita, então se você escreve, sim, esse aqui é um livro perfeito pra você. Pra mim foi muito inspirador isso, principalmente no momento em que eu estava meio achando que a minha escrita não quer rolar, e ele te dá aquele empurrão, mas a maioria do livro é ele falando as coisas que aconteceram na vida dele e que influenciaram ele a ser o escritor que ele é. Só que a coisa mais bacana é que não é um texto jornalístico, é ele mesmo contando, e a escrita do Stephen King é muito maravilhosa, assim, é muito gostosa. Então se você tem essa curiosidade em saber quem que ele é e até o processo de escrita dele, esse livro aqui é muito, muito, muito recomendado. É um dos livros, assim, que me inspirou e me emocionou demais. Chorei várias vezes lendo esse livro. E se eu já amava ele, passei a amar mais ainda. Olha, não dá pra agradar gregos e troianos, mas eu acho que o Stephen King é muito versátil. Ele tem muita coisa que ele escreve, muito tipo de coisa diferente que ele escreve. Eu nem falei aqui dos livros de contos dele, mas talvez pra você também seja um bom lugar pra começar. A questão é mais encontrar o livro certo pra você. E a partir de amanhã, então, eu começo a falar sobre os livros dele aqui no canal. Vai ter vídeo todos os dias sobre muitos livros dele. Eu não vou conseguir falar sobre todos, gente, mas eu tentei cortar uma grande parte da bibliografia dele, falar dos principais livros dele. Eu vou falar dos livros por ordem de publicação também. E como eu falei, pra quem tem medo, eu vou fazer um vídeo especial só sobre os livros do Stephen King que não dão medo. Acho que sai no próximo domingo. E é isso, gente. Estamos só começando. Eu espero que vocês sejam empolgados pro All About King. Eu estou muito empolgada. E é isso, então vejo vocês amanhã e a gente vai conversar sobre Carrie. Uma boa leitura pra vocês e até amanhã no mais All About King. Tchau, tchau.